Olá pessoal, na última aula eu demonstrei como fazer a pós-produção, troca de cores aqui, essa fotografia, deixa eu voltar aqui, como era antes, depois. O foco foi a troca de cor de uma área qualquer, no caso aqui o fundo. Se vocês buscarem lá o vídeo vão ver como é que eu fiz. Na verdade foi a utilização do pincel, aqui ativando o pincel. Pode ver ó, que eu pintei essa área, né? Diminui a saturação e em seguida coloquei a cor que eu queria. Tá lá a outro vídeo. Esse vídeo aqui é um complemento porque eu me lembrei, um colega me lembrou de um detalhe. Uma ferramenta, um dia eu estava preocupado em passar a dica, mas aí terminei passando batido numa ferramenta que às vezes é interessante. Essa aqui, ó, máscara automática. Por que ela é interessante? Porque ela tenta, de alguma forma, através de contraste de cor, diferenciar esse trabalho aqui que dá mais, né, tem que ter um cuidado maior para não sobrepor quando for marcar a pele aqui da modelo. Se eu segurar o Alt aqui, vou remover, só de exemplo. Aí o que é que acontece? Nesse caso aqui termina ficando um trabalho mais simples e até melhor. Eu marco aqui, que ela vem desmarcada, eu marco. E pode ver, quando eu pinto, ela mesmo uma parte do pincel por cima dela, mas não marca. Pode observar aqui, ó. Pegou só a parte da modelo. Viu como é bem mais rápido e preciso? Então, assim, essa dica, eu queria passar essa dica como complemento da última aula. E para reforçar, no caso, vou pegar outra foto aqui. Aqui como ficou. O zoom, o acabamento aqui fica bem interessante. Bem interessante, certo? Isso a gente pode dar o zoom e fazer o mesmo trabalho, né? Pincel. Aí é questão de tempo, feito eu falei na última aula. Para reforçar, peguei uma foto que daria mais trabalho, por causa aqui ó, das pernas, tecido. E vou fazer até para reforçar a última aula. O efeito de cor, o que é que eu vou propor? Eu vou propor essa troca desse gramado aqui. Essa grama sintética, não sei se cimento, enfim. Vamos lá, aproveitar, repetir. Não, a princípio eu não vou fazer nada. Vamos fazer o seguinte. Vamos lá. Pincel. Boto para selecionar aqui de cor. Pega a saturação, diminui. Certo? E deixa aqui, por enquanto não precisa marcar, e marca automático. Ela estava marcada porque no último trabalho aqui eu deixei marcado. E marco aqui, mostrar a sobreposição, senão ele não mostra essa área vermelha aqui, isso me ajuda. O que é que vai acontecer? Quando eu chegar perto aqui, ó, apesar do pincel passar por cima dela, existe uma delimitação automática, por causa da diferença de contraste aqui de cores. E eu observo como ajuda bastante. Hein? Além de ficar com um trabalho bem... um acabamento bem melhor. Vou pintar o resto. Lembrando que esse recurso consome bastante processador, por isso aqui é o que eu passo e demora um pouco para aparecer o efeito. Daqui a pouco eu volto ali na área dela, das pernas. Vamos lá, pintando. Pode ver até aqui em cima eu passei com descuido, ó, ele não pega a partezinha lá em cima. Foto. Ok, pegou aqui só a grama. Acabamento. Posso diminuir aqui eu estou usando mouse, não estou usando a caneta, a mesa digitalizadora, por enquanto. Aqui no scroll do mouse eu posso aumentar e diminuir, ou diminuir.
diminuir mais, passar essa área. Bom, pode ver aqui que ele pegou bem. Vou pegar, passar mais por aqui. Aqui pegou um pouquinho, segura o Alt, diminui no scroll. Essa vai tirar. Bom, feito isso, o que é que a gente faz? Vou desmarcar. Está aqui sem cor. E o que é que eu vou fazer? Seleção de cor. Pode ver que umas falhas aqui, mas é do pincel. Eu vou deixar a rosinha. Aumentar aqui. Aí assim, como eu falei na outra aula, uma questão de acabamento. Certo? Aqui tem algumas áreas, aí você tem que ver com calma. O fluxo aqui, deixei 100%. Ele passou o máximo, né, já em cima. Se eu diminuísse o fluxo, eu teria que passar mais vezes para pintar. Uma vez, ele fica de um jeito, passe novo, ele vai aumentando aos poucos, certo? Dependendo do número de passadas. É bem interessante essa ferramenta. Eu uso muito ela no Photoshop, futuramente eu falo, vou dar aula algumas dicas de Photoshop, certo? O tamanho não tem novidade, é isso aqui. Difusão, é a suavidade com que ele vai, né, passando. Deixa eu demonstrar aqui. Eita. Observa aqui como está a difusão. Opa. Difusão negativa. Como é mais duro, aqui a interseção entre um e outro. E se eu aumento a difusão, opa, ele aumenta separado, viu? Seguro o Alt, ele está negativo aqui, eu vou aumentar a difusão. Deixa eu diminuir o tamanho, observa aqui lá, opa, como é mais suave a transição. É bem interessante também. Geralmente difusão, uso aqui 100%, não tem problema, o fluxo. Nesse caso aqui 100% porque eu pressa para passar só uma vez e pintar, e não ficar passando várias vezes para atingir o 100%, vamos dizer assim, ou a não ser que eu queira algo, pintar 50%, alguma coisa assim, mas são situações específicas. Bom, aí agora feito aqui, eu dou um OK. Geralmente observo, sei lá, desembaçar aí. Uma luz meio suave, certo? Uma vinhetazinha, abrir as sombras e tá aí. Pode observar que tem algumas falhas aqui, eu tenho que dar um zoom e passar de novo o pincel, mas a grosso modo é bem interessante. Aqui tem umas falhas, mas é questão de ir com calma, paciência e passando. O importante é entender o processo. E antes, depois. Ok? Até a próxima aula.